candidíase de repetição, infecção urinária, dermatite seborreica, caspa, queda de cabelo, corrimento vaginal com mau cheiro, coceira vaginal, TPM nas alturas, vontade excessiva de comer doces. Meus amores, isso não é normal. Isso significa que o seu organismo, ele está sofrendo, que o seu intestino está sofrendo com algo que a gente chama de síndrome fúngica, ou seja, com excesso de fungos no intestino delgado. E que você precisa urgente fazer terapia nutricional para que você possa retirar aquilo que alimenta o fungo e colocar para dentro do seu organismo nutrientes antifúngicos que são capazes de restabelecer o equilíbrio do seu corpo e da sua saúde intestinal. Muito bom dia para você que está aqui no ao vivo, você que vai assistir o vídeo gravado. Hoje nós vamos falar desse tema. Eu espero que você esteja me vendo e me ouvindo muito bem. E outra coisa, meus amores, é importante a gente lembrar que neste caso, em todos esses casos aí que eu citei, a solução, na verdade, né, é o alimento, e a gente tem que olhar que, nesse caso, o alimento ele pode ser o problema e a solução também. Olha, bom dia, Lorene. Lorene, já tem aqui uma dúvida, vou responder no final aqui, tá? Bom dia, João. Sejam muito bem-vindos aqui, tá? Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso papo, né, de mulher para mulher, mas enfim, quero te agradecer porque você aceitou o convite de estar aqui para a gente falar. Durante esses dias eu vou estar fazendo, durante essa semana eu vou estar voltando aqui, fazendo lives matinais aqui com essa temática da saúde da mulher, da saúde feminina, do impacto do intestino na saúde feminina, porque a maioria das mulheres desconhecem e a maioria das mulheres aqui, inclusive tem um estudo que fala que mais de 80% das mulheres vão ter candidíase. Então, isso é um fato, um dado muito relevante quando a gente fala de saúde, quando a gente fala de nutrição, porque isso não é falado. Muitas das vezes as pessoas não entendem a correlação e passam a vida inteira tratando essas questões aí com medicação, com pomadas, que não resolve. Ameniza o problema, ajuda quando você está no momento de crise, mas volta novamente. Por que, meus amores, isso acontece? Por que que isto acontece? Porque a gente não está agindo na raiz do problema, na causa do problema, que é a saúde intestinal aliado à mudança do estilo de vida, aliada à mudança da alimentação. E eu digo isso com propriedade porque eu fui uma adolescente que tive sobrepeso, que tive histórico de SOP, tá? Inclusive, para eu engravidar, eu tive muita dificuldade quando eu casei na época. Então, assim, eu não entendia o que acontecia com o meu organismo. Mas, depois que eu me tornei profissional da saúde, nutricionista, a gente começa a estudar e a gente não para mais. E aí a gente vai, como eu digo, montando o quebra-cabeça. E aí tudo começa a fazer sentido. E aí a gente começa a entender de como que a alimentação é tão negligenciada, mas tão necessária no tratamento de doenças, no tratamento da nossa saúde feminina. Por isso que esse papo aqui é um papo de mulher para mulher, porque eu também passei por isso. Tive muita acne na minha pele, então assim, até hoje tenho histórico de TPM, então quando eu descuido da minha alimentação, dou um deslize ali, não tomo o meu suplemento direito, então a minha TPM vai lá nas alturas, porque o nosso intestino influencia em todas essas questões e a gente vai dar uma pinceladinha aqui do porquê que isso acontece, para que vocês entendam o poder que vocês têm na mão de vocês e que vocês precisam tomar deste poder. Vocês precisam pegar esse poder para si e entender que a alimentação não é apenas para a gente comer, para matar a nossa fome, é muito mais do que isso. E quando a gente entende, o que acontece? A gente tem mais energia, a gente tem mais saúde, a gente controla todas essas questões, tá? Então, meus amores, a gente precisa ter esse olhar. E o meu intuito aqui é de trazer esse entendimento e esse conhecimento, de trazer essa luz de sabedoria aqui na vida de vocês, de você principalmente mulher,
Nós ainda estamos no mês de maio, né? E assim, o mês de maio é o mês das mães, é o mês das mulheres, né? Então, por que a gente não pode falar de nutrição ligada à saúde feminina, às nossas questões ginecológicas? Então, isso é muito importante e a gente precisa falar. E muitas das vezes, aqui a Lorene está falando aqui, faz tempo que estou com corrimento, já fiz tratamento e não parou, e ardência para fazer xixi. Isso tudo, Lorene, significa que você tem ali uma disbiose com prevalência bacteriana e com prevalência fúngica também, porque nós temos 2 tipos de disbiose. Na verdade, nós temos mais. Hoje eu vou falar aqui da disbiose bacteriana, por conta deste caso aqui, e da disbiose fúngica, no qual envolve aqui todas essas questões que eu citei. E o que a gente precisa entender sobre essa questão do intestino? O que a gente precisa entender sobre essa questão do intestino? O intestino, ele é o centro da nossa saúde, tá? A ciência tá aí para mostrar. Basta você no PubMed, que é um site Oi, deu uma leve queda aqui, meus amores. Quem puder me dar um oi aí dizendo que tá tudo bem. Bom, acho que voltei. Continuando, meus amores, pra gente entrar aqui no assunto aqui, prometo não demora muito. O intestino, ele é considerado o centro da nossa saúde. Por quê? Porque lá no intestino é que a gente faz a absorção de vitaminas e minerais que vem através da nossa alimentação. Estou aqui entendendo que você tem uma alimentação saudável, que você cuida da sua alimentação. E aí, o que acontece? Esse intestino, ele é responsável pelo quê? Por sintetizar os nossos neurotransmissores, tá? Que mais lá na frente a gente vai ver que tem a ver também com o quadro de TPM, né? Neurotransmissores como serotonina, dopamina. Tudo isso acontece no nosso intestino. O nosso cérebro, para ele fabricar todos esses neurotransmissores, ele precisa que o intestino faça esta comunicação. Então, é como eu sempre digo, o intestino, ele se comunica com todos os órgãos. Ele se comunica com o nosso pulmão, ele se comunica com o maior órgão da nossa pele, do nosso corpo, que é a pele. Ele se comunica com o nosso cérebro. Então, ele leva essa mensagem, leva os nutrientes, tá, para o nosso cérebro, para que sejam produzidos ali os neurotransmissores. E muitas das vezes esse processo não acontece por conta da disbiose, ou seja, lá no nosso intestino nós temos ali seres que habitam nossa casa, que é o nosso corpo, e ali temos fungos, temos bactérias, temos parasitas, temos outras substâncias, temos outros serzinhos que estão ali, mas é para eles viverem em harmonia, porque isso faz parte do nosso corpo. Para você ter uma ideia, se eu não me engano, boa parte do nosso peso corporal, se eu não me engano, quase 2 quilos é de bactérias, desses seres que habitam o nosso corpo. Olha que incrível, que genial isso, né? E isso não é falado pelos profissionais. Olha que incrível isso. E aí, é para estarem vivendo em harmonia. Só que, pelo nosso estilo de vida desajustado, pela nossa má alimentação, a gente acaba fornecendo mecanismos para que o nosso intestino não funcione bem e para que a gente desarranje toda essa estrutura fisiológica que iria nos beneficiar. Porque as bactérias não são de todo ruim. Elas são ruins quando elas começam a se multiplicar e aí começam a produzir substratos que vão afetar vários órgãos, que vão afetar várias vias metabólicas do nosso fígado, do nosso intestino, causar inflamação na nossa pele, causar descontrole dos nossos hormônios. Então, percebe a importância da gente olhar para a nossa alimentação como uma terapia, como olhar para a nossa saúde, para a nossa longevidade, para você que é mulher. A gente precisa pensar na nossa saúde, não assim tão de forma estética, né? Mas pensar em envelhecer com saúde, pelo menos é o que eu penso hoje. Eu já tenho quase 40 anos. E assim, depois que a gente vai amadurecendo, os anos vão passando, a gente vai amadurecendo também o nosso pensamento, o nosso pensamento sobre a vida, do que a gente acredita, das crenças que a gente acredita, e também fortalecendo as nossas virtudes e também trabalhando crenças e fortalecendo crenças em nós que são positivas. E hoje eu acredito que para a gente envelhecer bem, a gente tem que fazer agora.
A gente tem que dar para o nosso organismo, cuidar do nosso corpo, tudo que a gente puder fazer para que ele funcione bem. E quando a gente pensa em intestino e saúde feminina, tudo está conectado. Por quê? Como eu disse antes, é lá no intestino que são produzidos hormônios e neurotransmissores. Só que para que esses hormônios e para que esse neurotransmissor, para que dopamina, para que serotonina possa ser produzido, é preciso que a gente ajuste a nossa alimentação. É preciso que a gente absorva os nutrientes que vêm da nossa alimentação. E é preciso que a gente tenha uma alimentação o mais saudável possível. Não significa que você não vai comer ali o seu extra, mas boa parte da sua alimentação, 80% da sua alimentação, tem que ser com o intuito de nutrir seu corpo, de nutrir suas células. E quando eu falo de nutrição, não é só comer para encher a barriga, é de comer para nutrir o seu corpo, nutrir suas células. Pensar que a depender da sua escolha, vai interferir e impactar na produção dos seus hormônios, tá? Na produção ali de neurotransmissores. Então, meus amores, a gente precisa entender isso. E o que é a síndrome fúngica, que eu tanto falo aqui para vocês? Síndrome fúngica é um conjunto de sintomas que boa parte das mulheres já sentiu ou vai sentir ou sente e não se dá conta de que isso está acontecendo. E ela é causada pelo excesso de fungos no intestino, pelo supercrescimento de fungos no intestino. Só que isso não se trata com medicação. Isso se trata com nutrição, porque os fungos, eles são tão espertos que o que eles fazem? Por mais que você esteja comendo o mais saudável possível, mas se você apresenta um desses sintomas aqui, que eu vou já reforçar de novo, mesmo que você coma alimentos do bem, saudáveis, o seu organismo, o seu intestino vai estar desequilibrado e não vai absorver esses nutrientes que o seu corpo precisa. Então, se você tem candidíase de repetição, infecção urinária de repetição, corrimento vaginal, com mau cheiro, se você tem aqui queda de cabelo, caspa, que é a dermatite seborreica, vontade excessiva de doces, tá? TPM nas alturas, então fungo na unha, fungo na pele, tá? Dermatite, sem ser a dermatite atópica na pele, algumas partes assim do corpo que aparece outros tipos de dermatite de contato, por exemplo. Então isso e outra dermatite também que está muito associada à síndrome fúngica, a dermatite desidrótica, que é a desidrose, que são bolhas que dão na mão e nos pés e que coçam horrores, tá? Então tudo isso é sintoma de síndrome fúngica, tá? Para que você se analise, perceba o que você tem sentido ultimamente. Quais são desses sintomas que têm sido recorrentes, tá? E aqui, além disso, a gente vai falar um pouquinho de SOP e a gente vai falar um pouquinho de TPM, tá? E assim, quando a gente começa a olhar para esses sintomas, a gente tem que ter a nossa autopercepção. O que é isso? Analisar o que a gente está sentindo. Poxa, hoje eu tô assim, tô me sentindo assim. O que eu comi no dia anterior? E vai correlacionando, sabe? Para poder você entender o que se passa no seu corpo, como é que ele está reagindo. Como é que está a sua atual questão de saúde agora. Você acorda com energia? Você acorda cansada? Tudo isso está relacionado ao nosso intestino. Você tem dificuldade para ir no banheiro? Tem diarreia? Um dia o seu intestino está com diarreia, outro dia o intestino está preso. Então, inclusive tem momentos do nosso ciclo menstrual, que nós mulheres ficamos mais predispostas a ter quadro de intestino preso, justamente por essa gangorra dos hormônios que acontece, tá? Praticamente o nosso ciclo ali, ele depende de dois hormônios principais, que é ali. Vamos dividir em duas fases, por exemplo, só para você entender. Temos a fase folicular e a fase lútea. E cada uma dessas fases trabalha com hormônios diferentes, onde a predominância deles ali é o estrogênio e é a progesterona, tá? E esses hormônios, os hormônios, na verdade, é o que rege o nosso organismo,
principalmente a gente, nós mulheres. Por isso que esse papo aqui, essa live aqui é um papo de mulher para mulher, que eu já passei por essas questões também, e eu sei o quanto que a nutrição, ela ajuda no tratamento e na resolução dessas questões. E por mais que a gente diga, mas é só uma coceirinha, não é só uma coceirinha. Existe um tanto de coisas que está acontecendo e que se você não tratar, você vai debilitar cada vez mais o seu organismo, você vai ficar cada vez mais inflamando o seu organismo com processos inflamatórios que vão estar acontecendo no seu intestino, que você pensa que fica só lá no intestino, mas não fica, vai para os órgãos todos e depois as doenças, vamos dizer, mais piores vão acontecendo por conta dessas situações. Tá? Então, assim, é bem importante a nutrição no tratamento da saúde da mulher, desses distúrbios ginecológicos femininos, desses distúrbios da saúde feminina, tá? Então, não é normal a gente ter uma TPM exagerada, não é normal. A gente precisa olhar, a gente precisa entender o nosso corpo, como que ele funciona e se ele tem nutrientes necessários para que a gente possa, durante o nosso ciclo, passar pelo ciclo menstrual, para que ficar menstruada não seja algo doloroso, mas que seja algo mais leve. Porque quando a gente fica menstruada, a gente está inflamando, de certa forma, a gente está inflamando o nosso corpo. Tá? Nesse período aí, inclusive, do ciclo menstrual, da menstruação, existe ali a subida e a descida do estrogênio e da progesterona. E no caso aqui da TPM, a gente precisa entender o seguinte, que a fase final ali, já que antecede a menstruação, ali uns 10, 7 dias antes ali, já está naquela fase lútea, onde a gente tem uma predominância ali de progesterona, tá? Só que muitas das vezes as mulheres têm ali a TPM, por quê? Porque esse intestino ele está com disbiose, porque essa mulher ela está desnutrida, ela não tem os nutrientes que são cofatores para poder produzir ali a serotonina. E o que a gente precisa para produzir serotonina? A gente precisa ali de magnésio, a gente precisa de triptofano, tá? De vitamina B6 também. E tudo isso a gente consegue através da alimentação. Então, uma TPM que ela é muito exagerada não é normal. Significa que você tem deficiência nutricional, tá? E a gente precisa, e isso é possível corrigir com a nutrição. Só tomar meu chazinho aqui, meus amores. E é possível corrigir a TPM, né, com a nutrição. E outra coisa também, a disbiose com prevalência fúngica, o que acontece? Por que isso acontece, né? Por estilo de vida inadequado, por predominância genética também. Mas o que faz esse crescimento? O fungo, ele faz parte do nosso intestino, faz parte. Temos fungo na nossa pele, mas eles vivem de forma harmoniosa. Só que quando o negócio ali, ó, o potinho encheu demais e transbordou, é que as doenças e os sintomas começam a aparecer. E aí a gente começa a ter ali a caspa, que é a dermatite seborreica, que é causada por fungos. Então não adianta só passar shampoo, não adianta só passar um tônico capilar, tá? Não adianta só cuidar do externo. Você vai até amenizar, mas você não vai curar e controlar o problema de fato. Porque a gente precisa ir lá no intestino e controlar essa proliferação excessiva de fungos, tá? A gente precisa de uma dieta antifúngica para poder tratar candidíase, tratar caspa, dermatite seborreica, infecção urinária, vontade excessiva por doces, tá? Isso é um indício de que você tem uma prevalência fúngica no teu intestino. Tem fungos ali crescendo no intestino e no corpo inteiro. Inclusive os fungos são eles que determinam essa vontade para a gente comer mais doce. Por quê? É do alimento doce, é do carboidrato, daquele que gera rápida energia, que se transforma em glicose muito rápido, que os fungos são alimentados. E lá no intestino, eles competem com as bactérias boas, né? Para poder eles manterem a sua sobrevivência. Ou seja, se você é uma pessoa que tem uma dieta rica ali em farinhas, em farináceos, ali em lácteos,
em alimentos com farinha de trigo, você está alimentando a sua infecção urinária, você está alimentando a sua candidíase de repetição, você está alimentando o seu corrimento, justamente por conta de que você está dando o substrato para que esse intestino fique mais fúngico, para que essa desbiose aumente mais. Então a gente precisa ter uma dieta anti-inflamatória, antioxidante e antifúngica principalmente, para poder a gente matar esses fungos. E ali entra a parte de comida e entra a parte de suplementos também, que são direcionadas para esse tipo de terapia nutricional. E eles são tão danadinhos, né, que eles competem lá nos sítios no intestino e impedem que a gente absorva os nutrientes que são bons para nossa pele, e aí a gente pode ter uma pele mais seca, nutrientes que são bons para o nosso cabelo, e aí o nosso cabelo começa a ficar fraco e a gente começa a ter muita queda de cabelo, justamente porque a gente está em deficiência desses nutrientes, porque eles estão competindo com esses nutrientes lá no intestino, então nunca vai chegar para a gente. Por mais que você tenha uma alimentação saudável, e se você já não tem uma alimentação saudável, então aí o negócio fica bem pior. Porque aí você está alimentando esse fluxo o tempo todo. E não pode ser desse jeito, porque isso, você fica estimulando o processo inflamatório no teu organismo o tempo inteiro. E aí você abre portas para que outras doenças aconteçam e muitas das vezes doenças autoimunes, onde ativa demais o teu sistema imunológico e ele acaba reconhecendo aquilo que é próprio seu, ele acaba não reconhecendo. Por exemplo, problemas na tireoidite, hipotireoidismo. Então, o seu organismo começa a auto-atacar órgãos específicos do seu corpo. Por quê? Ele ficou tanto tempo inflamado, ficou tanto tempo com fungos ali, estimulando a inflamação. E não é para estar assim todo o tempo. E aí acaba que o seu corpo ele deixa de reconhecer aquilo que é próprio e começa a atacar. Isso é a doença autoimune. Tá? Então, a alimentação é óbvio que é necessário aqui. Não tem para onde a gente correr. Gente, sem nutrição não há saúde. Isso é o fato. Nutrição é vida. Guardem isso com vocês. Sem nutrição não há saúde. Você precisa todos os dias acordar com esse pensamento de que você precisa fazer boas, se você quer ter saúde, né? E resolver suas questões. Acordar todos os dias com esse pensamento de que tudo que você escolhe para você se alimentar vai causar um impacto na sua saúde, seja ela de forma positiva ou seja ela de forma negativa. Em todas essas questões que eu falei aqui, o alimento ele é a solução e o alimento é o problema. Por quê? O que é que alimenta fungos no nosso intestino? De alimento: farinhas brancas, derivados do leite, açúcar branco. As farinhas brancas que eu falo aqui, mesmo sem glúten, tá? As farinhas brancas aqui, a farinha de trigo, que é o mais tradicional. Que mais? Todo e qualquer alimento de rápida absorção. Então aqui entra farinha de trigo, entra polvilho doce, entra fécula de batata. O que a gente tem que pensar? Em uma dieta antifúngica, em uma dieta que tenha ali um controle de carboidratos, que tenha ali carboidratos que não vá se transformar rápido em glicose no nosso sangue. E aí a gente já fala de índice glicêmico do alimento, que é o poder que ele tem de liberar para a nossa corrente sanguínea glicose de forma rápida. Tá? É por isso que pessoas com diabetes controlam ali as frutas, as verduras, o que come, por conta desse índice glicêmico. Então aqui, por exemplo, na candidíase e na SOP, candidíase dieta antifúngica, na SOP, na candidíase a gente pensa aqui em uma dieta antifúngica e no controle desse índice glicêmico desses carboidratos. Então, preferir carboidratos mais complexos, por exemplo, as raízes, tá? Na SOP, o que a gente pensa aqui? Em uma dieta ali anti-inflamatória, em uma dieta antioxidante e no controle desses carboidratos. Então aqui uma low carb, tá? Já entra perfeitamente aqui como uma boa estratégia nutricional para estar ajudando mais esse tipo de paciente, para estar ajudando mais você que tem esse tipo de condição. Então percebe
como que a nutrição ajuda demais a gente no tratamento da SOP. Para quem não sabe, SOP é síndrome do ovário policístico. Eu fui uma pessoa que, nossa, na minha adolescência, meu Deus, a partir do momento que eu iniciei o meu ciclo menstrual, lá pelos 13, 14 anos, comecei a desenvolver SOP, mas não entendia, comia errado, uma alimentação muito à base de leite, biscoito, creme crack, pão, macarrão, sopinhas de pote, miojo, minha Nossa Senhora, todinho, alimentos industrializados. Como que o intestino aguenta tudo isso, né? Então, assim, e como que você, que, por exemplo, está pensando em engravidar, vai engravidar se o seu corpo não tem estrutura fisiológica, não tem nutrientes necessários, não está preparado para gestar um outro ser, gestar e nutrir um outro ser. Por isso que na nutrição a gente também consegue ajudar essas mulheres que não conseguem engravidar, porque muitas das vezes é problema nutricional. A nutrição tem o poder de ajudar mulheres também nessa questão da infertilidade, porque muitas das vezes é muita toxina no corpo que não dá conta, então a gente precisa fazer todo um processo ali para ajustar esse organismo para que ele possa, assim, de fato, receber um bebê e gestar esse bebê no útero. A gente precisa dar condições para que esse útero ele fique forte, para que não tenha essa gangorra de estrogênio e progesterona. Muitas das vezes, quando a mulher engravida, que tem ali o aborto, né, que a gente fala de aborto e às vezes espontâneo, nada mais é porque o embrião não conseguiu se fixar na camada do endométrio. Aquele endométrio estava muito fininho, o embrião não conseguiu cavar ali aquele endométrio para poder se fixar. E aí acontece do aborto espontâneo por falta de nutrientes. Então, gente, isso é muito, muito... Eu amo estudar isso também. Tá? Inclusive vou começar a direcionar muito conteúdo aqui durante essa semana sobre saúde da mulher, sobre saúde feminina, porque eu sou mulher. E o conhecimento que eu tenho não pode ficar só para mim. Tem que ir para outras pessoas também. E a internet é uma ferramenta tão magnífica que permite a nós profissionais da saúde disseminar o nosso conhecimento, o nosso conteúdo, para que mais pessoas tenham acesso, e principalmente aqui a finalidade é de te incentivar a olhar para a sua alimentação como saúde. Sem nutrição não há saúde. Então, todas as vezes que você for colocar uma comida no seu prato, pense nisso, sem nutrição não há saúde. Olhe para o seu prato o mais colorido possível, mais alimentos naturais que você puder. Alimento de verdade, palpável, não é produto do supermercado. Vá mais à feira, tá? Então, assim, isso foi algo que mudou muito a minha vida quando eu comecei a ter esse entendimento, depois que isso de fato internalizou em mim. Hoje, meus amores, eu prefiro gastar o meu dinheiro, investir o meu dinheiro. Quando a gente pensa na saúde, não é gastar, é investimento. Investir o meu dinheiro em mais formações e mais cursos na minha área, mas também eu prefiro investir o meu dinheiro em nutrientes de boa qualidade, em um bom suplemento, em ir à feira, ao invés de comprar blusinha. É sério. Se tiver ali, sei lá, uma roupa e alimento e feira, assim, que eu tiver que escolher, eu vou escolher minha saúde, eu vou escolher a alimentação. Ou se de repente tem uma opção de um livro ou uma blusa, enfim, ou um sapato, uma bolsa, eu escolho comprar o livro, porque isso para mim é o que faz sentido para mim, tá? Então, assim, encontrem sentido das coisas para vocês também, para que não seja só uma modinha. E até porque isso daqui, essas condições, quando a gente pensa na saúde feminina, na saúde da mulher, nessas questões ginecológicas que afetam as mulheres, não dá pra gente pensar em dieta, tá? A gente faz a terapia nutricional por um tempo, até a paciente ela, controlar os sintomas, mas depois ela tem o comprometimento de continuar isso para a vida dela, de levar isso como um estilo de vida, adaptando, é claro, ali as mudanças que ela vai ter de acordo com a vida, de acordo com o trabalho, de acordo com a rotina. Mas a nutrição, ela é fundamental no tratamento desses distúrbios da saúde feminina.
E o intestino é parte desse tratamento. A gente precisa entender que existem coisas acontecendo nesse intestino, que uma candidíase é o excesso de fungos que está ali, que uma micose na pele é um excesso de fungos, que a caspa é um excesso de fungos, e que ela não é, inclusive a caspa, ela não é olhada como uma doença e tal. Gente, dermatite seborreica, ela tem vários graus, e tem pessoas que sofrem horrores com isso, com descamação severa no couro cabeludo, dermatite que vem pelo rosto aqui, no canto do nariz. Inclusive, ela não é uma doença só de mulher, é uma doença de homem. Dá no canal auditivo atrás da orelha, nessa região peitoral aqui, de mulheres e homens também. Aquelas cascas, aquelas coisas feias, aquelas manchas vermelhas que coça, pinica pra caramba. Então, não tem como a gente não olhar para isso. Não vejo como a gente não olhar para nutrição, sinceramente. Não é porque eu sou nutricionista, mas é porque quanto mais eu estudo, mais vai fazendo sentido para mim, sabe? Mais eu vou montando as peças do quebra-cabeça. Ah, então era por isso que eu sentia isso no passado. Por isso que eu não conseguia resultado assim, porque eu estava fazendo errado, né? Era por conta disso. Se eu tivesse feito desse jeito, eu teria tido um resultado mais rápido, né? Tanto é que eu só controlei a minha SOP quando eu entendi que eu precisava olhar para minha alimentação e cortei lácteos, leite, principalmente nosso leite, primeiro meu conforto à noite. Tomava aquele leite quentinho, tava só inflamando e causando mais SOP, tá? Deixa eu ver o que mais aqui. Dieta antifúngica, a gente já falou, dieta anti-inflamatória. E na candidíase, nessas doenças onde a prevalência de fungos ali, a gente tem que pensar em dieta antifúngica, mas a gente também tem que pensar em alimentos que não vá fermentar. Então, por exemplo, nada de vinho, nada de alimentos que vão fermentar, como por exemplo, deixa eu pensar aqui no alimento, a vinagre, vinho, já falei. Fugiu agora, gente, mas tem alguns alimentos ali que eles fermentam. Mas isso depende de organismo para organismo. Por exemplo, o abacate. O abacate, para umas pessoas, ele causa fermentação. E é um alimento super bom para nossa pele. Mas neste caso específico aqui, ele fermenta. Alimentos muito doces, frutas muito doces, tá? Por mais que sejam frutas, por exemplo, ali uma banana muito amarelinha, que já tá muito doce, tem um teor de açúcar a mais, né? Então a gente não pode estar consumindo esses alimentos nesse momento do tratamento. Para quem tem síndrome fúngica, apresenta esses sintomas aí, infecção urinária, maçã também, tá? Maçã porque tem um tipo de açúcar que alimenta o fungo, que é a arabinose. Para você fazer um teste, se você tem sua síndrome fúngica, faz o teste da maçã. Pega uma maçã, come essa maçã. E depois que você comer essa maçã, percebe se você vai sentir vontade de comer mais doce, querer comer mais ainda. Ou se de repente a sua pressão, você tem hipoglicemia, tipo, você fica meio com uma baixa de energia, tá? Faz o teste pra você ver. Que mais? Alimentos muito doces aqui. O mamão, quando tá muito docinho também, não é recomendado, porque é um alimento que tem alto teor de FODMAP, ou seja, tem alto teor de fermentação. Então a dieta Low FODMAP, que é uma dieta onde a gente baixa os alimentos que fazem mais fermentação no intestino, ela ajuda no tratamento dessas questões aqui, tá? No tratamento de candidíase, infecção urinária de repetição, coceira vaginal, porque tudo isso é sintoma causado pela síndrome fúngica, que é o excesso de fungos lá no seu tubo digestivo, mais especificamente no intestino delgado. Que mais aqui? E outra coisa, meus amores, TPM. TPM aqui sempre acontece ali entre os 10 dias sempre antes da menstruação. E por que isso acontece? Porque, infelizmente, o nosso organismo tem uma baixa ali de cálcio também, tá? Tem uma baixa ali, porque os hormônios lá, a progesterona e o estrogênio, um desses hormônios ali, eles têm a capacidade de depledar, de sequestrar um pouco o cálcio ali da nossa dieta. Então, nesse período, inclusive eu tô nesse período aqui, né, dos 10 dias, 7 dias antes da menstruação. Então, é o momento em que pra gente não ter essa TPM exacerbada demais e controlar esses sintomas, fazer um uso de um bom ômega 3, de um bom óleo de prímula também ajuda muito. Gorduras boas, né, mas também magnésio, tá? Magnésio e fonte de triptofano.
Que no caso da TPM aqui, entra uma bananinha, entra ali uma banana, uma banana com chocolate ali, cacau 70%, que é fonte de triptofano, que vai produzir serotonina, porque a gente fica raivosa, estressada, nervosa, fica com pavio curto, porque a gente tem uma baixa, esse cálcio ele é sequestrado, e a gente precisa repor cálcio, magnésio, alimentos, né, fonte disso daí. Então, magnésio e cálcio você encontra de uma fonte baratíssima, que é a couve. Então, sabe aquele suco verde de manhã? Aquela bebida matinal super nutritiva que talvez você não goste? Insere na tua alimentação no período dos 10 dias e depois me conta. Insere no lanche banana com cacau. Compra um tablete de chocolate 70% cacau, 80% cacau. Não é chocolate ao leite, tá? Porque aí você já vai estar ferrando com o intestino. Então, assim, compra o cacau em pó mesmo, 100%, 50%, e faz um chocolate ali, tipo, no meio da tarde. Isso para TPM, tá? Ajuda muito porque você vai estar dando substratos, alimentos antioxidantes, tá? O abacate, neste caso, entra. Você tá vendo que são dietas bem específicas? Na SOP é uma coisa, na TPM é outra coisa. São estratégias nutricionais diferentes, porque depende de cada situação. Vou já responder tuas dúvidas, tá, Lorene? Depende de cada situação que se apresenta no nosso ciclo, né? Então, assim, aqui a gente precisa entender que os hormônios é que mandam. Só que muitas das vezes eles estão dando ordens de forma errada. Por quê? Porque nós estamos em falta com o nosso corpo. Através da alimentação, não estamos dando os nutrientes necessários para que o nosso corpo funcione bem, para que esses hormônios subam e desçam da maneira adequada e no momento certo do nosso ciclo menstrual. Tá? E que mais aqui? Deixa eu ver. O que mais que eu quero falar para vocês aqui? As estratégias nutricionais que eu já falei, né? Estratégias nutricionais aqui para SOP também. Os alimentos aqui que podem ser incluídos, né? Alimentos anti-inflamatórios, alimentos coloridos, roxos, vermelhos. Ervas e plantas também que a gente pode estar incluindo. Chás, especiarias. Então, assim, tudo de tempero natural, né? Que a gente pode estar se valendo nessa hora. Ou seja, aqui o que manda na verdade aqui é a alimentação, tá? Meus amores, já acredito que me estendi demais aqui. Por hoje nós vamos parando por aqui. Essa semana, toda manhã eu vou estar entrando aqui pra gente falar, por exemplo, aqui de entrar numa doença mais específica, porque hoje eu dei uma pincelada rápida assim, num pouquinho de TPM, num pouquinho de SOP. E eu quero fazer o seguinte durante esta semana aqui no nosso papo de mulher para mulher aqui toda manhã. De cada dia a gente falar de um distúrbio da saúde feminina para que você entenda que a nutrição ela é capaz de te ajudar sim. E que boa parte disso depende de você e das escolhas que você faz, que você coloca dentro do seu prato, daquilo que você se alimenta todos os dias. E isso inclui a alimentação na forma de alimento, na forma de suplemento, daquilo que você vê, daquilo que você ouve, da sua mentalidade, do seu espiritual, tá? Outra coisa, para quem não sabe, todo domingo acontece aqui o nosso quadro Nutrindo a Alma, que é o nosso momento de conexão com o divino que habita em nós, porque a gente precisa de autoconhecimento para a gente fortalecer nossa espiritualidade, fortalecer nossa mente, nosso emocional. Então, assim, tem sido muito legal. Se você que tá aqui ainda não viu, vai aqui no perfil e confere que teve aqui no último domingo, tá? Foi bem interessante. Bom, vou responder aqui algumas dúvidas. A Lorene tá falando que já não menstrua mais. Então você já tá na menopausa, Lorene? Às vezes eu faço batida com abacate, mas às vezes me dá dor de barriga. Tem que investigar o que é isso. Por que dá essa dor de barriga? Será que você tem alguma intolerância em relação à gordura? A tipos de gordura? Eu tomo batida com whey, eu não indico o whey, tá, Lorene? Eu gosto muito de proteínas vegetais. O whey, eu acredito que ele inflama muito o nosso intestino e pra gente, mulher, se de repente você tem quadros de candidíase e você tá dando alimento pra candidíase, pro fungo crescer. O whey também, deixa eu ver o que mais aqui, esqueci, acabei fugindo do raciocínio. Bom, o fato é que eu não sou muito adepta da proteína do whey. Eu gosto mais de proteínas vegetais, tá? Porque eu considero elas mais saudáveis. Porque o whey, ele vem do leite, né? Que mais? A Lorene falou que não menstrua mais, ok. Eu preciso de ajuda para ganhar massa muscular e para terminar o meu corrimento. Meu amor, tem que
fazer um acompanhamento nutricional. Tem que fazer terapia nutricional, terapia antifúngica, tá? Qual seria a dieta? Eu já falei. Tá perguntando se eu sou de Passo Fundo? Não, meu amor. Eu sou aqui do Amazonas, tá? Deixa eu ver aqui. Eu perdi bastante massa muscular. Agora tô fazendo musculação para ver se consigo ganhar massa. Tenho 55 anos, mas tenho bastante dor na coluna e colesterol alto e eu não entendi. Potássio alto. Tem que fazer uma investigação. Assim eu não consigo te ajudar assim, dando... Só mesmo através de um acompanhamento, terapia nutricional. Faz tempo que estou com um corrimento. Já fiz tratamento e não parou a ardência para fazer xixi. Essa que eu respondi já. Tem a ver com desbiose, né? Desbiose bacteriana, tá? Inclusive, vivência prática. Na minha primeira gravidez eu sofri demais, gente. Sofri demais. Engordei demais. Inflamei demais o meu corpo. Eu não sabia, né? Então, assim, minha microbiota era toda lascada. E tive muita infecção urinária de repetição. Pra você ter uma ideia, com 4 meses quase que eu perdi meu filho. Por conta disso. Porque fui parar no hospital ali, de tomar soro, de ficar internada ali mesmo. Por conta dessas situações de infecção urinária de repetição que eu não entendia. E aí, o que fazia? O que o médico faz de infecção urinária? Te dá antibiótico, né? Só que o antibiótico, ele mata sim as bactérias ruins, mas também ele faz com que você cause um desequilíbrio no seu intestino que favorece ainda mais a desbiose. Tá? Então, no primeiro momento, ele ajuda. E aí, era por isso que eu tinha infecção urinária de repetição. Nossa Senhora! Infecção urinária de repetição. Até que eu descobri ali da alimentação, da influência da alimentação. Isso lá em 2008. Eu ainda não era nutricionista. Nossa, quem dera que eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje nessa época. Minha gestação teria sido totalmente diferente. E eu não teria desenvolvido os quadros de saúde que desenvolvi, né? Como candidíase de repetição, infecção urinária, corrimento com mau cheiro, tudo isso daí eu já tive. TPM lá nas altas, vontade de comer doce, porque dermatite seborreica. Por que eu falo disso? Porque eu desenvolvi, né? Isso fazem parte dos sintomas da síndrome fúngica, que nada mais é do que a gente precisa olhar para o nosso intestino e para a nossa alimentação. Então, meus amores, desejo aqui para vocês... deixa eu ver aqui. Foi uma nutricionista que me mandou tomar. Não entendi. Tomar o quê? Tá. Abacate com... sim. É o que eu te falei, né? Muitas das vezes o melhor alimento do mundo, que é mais saudável, que é alimento saudável e nutritivo, não faz bem pra gente, porque muitas vezes ele não é ressonante com a gente, tá? Não faz bem, mas aí experimenta com outras frutas também. Talvez ela tenha indicado por conta da vitamina E, antioxidante, das gorduras boas do abacate, mas você pode estar substituindo ali por um óleo de coco, incluindo na alimentação, por azeite de oliva também, tá? Que já é uma boa, tá? Ela toma batida com whey, né? Entendi. Tem profissionais que prescrevem, né? Mas assim, eu, Cláudia, só prescrevo proteína vegetal, tá? Nossa, mora muito longe de Passo Fundo. Mas Lorene, mas aqui, eu não sei se você sabe, mas eu só atendo de forma online, tá, meu amor? Então, assim, eu atendo pacientes do Brasil inteiro. Me chama depois no direct, deixa lá o seu WhatsApp que a minha equipe entra em contato com você para te passar todas as informações do acompanhamento. Inclusive, aqui a gente não faz consulta, a gente faz um acompanhamento com cada paciente que chega por aqui, tá? E a gente explica tudo isso lá. Bom, já me estendi demais aqui, já falei coisa técnica demais. Amanhã eu conto com a presença de vocês aqui, eu espero que vocês tenham gostado e chamem mais mulheres para participar dessas lives que vão acontecer durante esta semana, durante esse finalzinho de mês aqui, pra gente falar de temas variados aqui em relação à saúde feminina, a distúrbio, a gente falar de TPM, falar de SOP, tá? Falar de candidíase e de saúde relacionada a corrimento vaginal, enfim, a tudo que envolve o nosso universo feminino. Então, é um prazer estar aqui com vocês e dividir, partilhar esse pouquinho de conhecimento que eu tenho profissional acerca desses temas, desses assuntos. Então, eu espero que, de fato, contribua muito, muito mesmo na vida de vocês. E não esqueçam, sem nutrição não há saúde, tá? Então,
Fiquem ligadinhos nisso, tá? Beijo, meus amores. Fiquem com Deus e aguardo vocês amanhã.